O assunto hoje é tricolores, ou melhor, o bate-boca público entre o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e do São Paulo, Júlio Casares. Justiça seja feita, Casares evitou bater boca e disse que não vai ter essa conversa por meio da imprensa. Qual conversa? Mário Bittencourt disse que não faz sentido a investida do São Paulo na Justiça, no STJD, para tentar a anulação do jogo Fluminense e São Paulo, com vitória do Fluminense. E o Júlio Casares disse que tem o direito e esbarrou na história das viradas de mesa do futebol brasileiro, dizendo que tem clube que não que chegou à divisão especial, para dizer exatamente a frase do Casares, sem ter passado por todas as instâncias. Uma alusão, em tese, ao fato de o Fluminense ter vencido a Série C e ter jogado a Série A no ano seguinte na Copa João Avelange em 2000. Importante dizer, o Fluminense não tem culpa, ou pelo menos não é o agente das duas mudanças de regulamento de 97 e 2000. Isso é importante separar. Até como o São Paulo, que também muitas vezes é dito o clube que foi rebaixado no Paulista, e a gente já mostrou aqui, apontando pro regulamento que dizia não haverá descenso, que o São Paulo não virou a mesa em 91, e o Fluminense foi beneficiado, mas não foi o agente, ou pelo menos não o principal agente das discussões que levaram o STJD a manter o Fluminense na Série A em 97 e a devolver o Fluminense para a primeira divisão, para a elite, em 2000. Então vamos explicar esses dois casos aqui. Bom, o caso do São Paulo você já viu a vida inteira, né? Já falei 1 milhão de vezes, o regulamento de 91 dizia não haverá descenso. E se o regulamento dizia não haverá descenso no campeonato de 90, não pode ter algum clube rebaixado. Ao contrário, houve quatro que conseguiram acesso. Rio Branco de Americana, Olímpia, São Carlense e Marília subiram de 90 para 91 para formar uma divisão com 28 clubes, primeira divisão vencida pelo São Paulo em 91. No caso do Fluminense, em 96, Fluminense e Bragantino foram rebaixados. Só que em abril de 97, houve um escândalo que envolveu Corinthians e Atlético Paranaense, em que supostamente Corinthians e Atlético Paranaense combinavam com o presidente da comissão de arbitragem, Ivens Mendes, um pagamento que não estava especificado, mas que dava a entender que havia um caso de corrupção que envolveria Atlético Paranaense e Corinthians. O caso ficou conhecido como caso 100, porque o presidente do Corinthians na época, Alberto Dualib, dizia: não, a gente pode dar 100. 100 podia ser 100 mil, podia ser 100 milhões, podia ser 100 reais, podia ser qualquer coisa. O fato é que não ficou especificado no escândalo de arbitragem que envolveu o Atlético Paranaense e o Corinthians. O Fluminense e o Bragantino acabaram sendo levados de volta porque pedia-se o rebaixamento de Corinthians e Bragantino pelo caso de suposta corrupção. Então Fluminense e Bragantino não poderiam ser rebaixados se cairiam Corinthians e Atlético Paranaense. Nessa disputa aconteceu que o campeonato subiu de 24 para 26 clubes e ficaram tanto Corinthians, quanto o Atlético Paranaense, quanto o Fluminense, quanto o Bragantino. Então o Fluminense não foi o agente, ele pode ter sido beneficiário, mas ele não foi o agente dessa mudança. A mesma coisa em 2000. No final de 99, houve o caso Sandro Hiroshi, que envolveu o São Paulo. O São Paulo era o jogador que tinha o contrato do Sandro Hiroshi, mas o São Paulo tinha contratado o Sandro Hiroshi, um atacante do Rio Branco de Americana, e o Tocantinópolis dizia que tinha o contrato do Sandro Hiroshi, portanto a transferência não podia ser feita do Rio Branco para o São Paulo, e portanto os jogos em que o Sandro Hiroshi jogou pelo São Paulo, ele não podia ter jogado. Aí havia uma discussão jurídica, porque o regulamento daquele ano dizia que os rebaixados seriam rebaixados pela média de pontos dos últimos 2 campeonatos, dos últimos 3 campeonatos. E pela média, o Botafogo seria rebaixado e o Gama se escaparia, a não ser pelo detalhe de que o julgamento no STJD tinha 2 hipóteses, ambas plausíveis do ponto de vista jurídico, virou campeonato de advogado. Uma hipótese era retirar os 5 pontos do São Paulo das partidas em que o Sandro Hiroshi jogou, o empate por 1-1 contra o Internacional e uma vitória de 6-1 do São Paulo sobre o Botafogo. São Paulo seria punido com 5 pontos perdidos em cada um dos 2 jogos, perderia 10 pontos e esses pontos não iriam para lugar nenhum. E uma outra hipótese, que era tirar os 3 pontos do São Paulo da vitória contra o Botafogo e inverter os pontos para o Botafogo ter esses 3 pontos. Inverter o ponto que o Internacional ganhou, o Internacional ficaria com os 3 pontos, como se tivesse vencido o São Paulo pela escalação irregular. Com os 3 pontos ganhos,
foi assim que o STJD decidiu. O Botafogo permaneceu na Série A e estava certo. E o Gama foi rebaixado para a Série B. Acontece que o Gama entrou com um pedido de liminar na Justiça Comum e determinava que ele não podia ser rebaixado enquanto não fosse julgado o recurso para que o Botafogo não ganhasse aqueles 3 pontos. A liminar permitiu que o Gama entrasse e que fosse impedida a realização do Campeonato Brasileiro no formato anterior. A CBF, para tentar driblar esse cenário, convidou clubes como o Juventude, que tinha sido rebaixado em 99, como o Botafogo de Ribeirão Preto, que não tinha nada a ver com a história, mas tinha um acordo político com o prefeito da época de Ribeirão, e trouxe o Fluminense de volta, campeão da Série C, para integrar o módulo principal. E o módulo principal era um módulo azul, mas o módulo amarelo, por exemplo, teve o São Caetano, que terminou vice-campeão naquele campeonato. O Fluminense chegou até as quartas de final e foi eliminado pelo São Caetano. Foi assim que o Fluminense saltou da Série C para jogar de volta a Elite sem passar pela Série B. Mas veja, o culpado ou o agente da mudança não foi o Fluminense, foi o Gama. Se a gente for pensar nesse cenário como se o Fluminense fosse culpado, a gente teria que apontar o Arsenal como culpado na Inglaterra até hoje. Porque o Arsenal foi rebaixado em 1913 e voltou depois da Primeira Guerra por forças políticas, um acordo do presidente do Arsenal com o Henry Norris, que era o presidente da Liga, e o Arsenal voltou para a primeira divisão sem ter jogado a segunda. O que acirrou a rivalidade com o Tottenham, que precisou jogar a segunda divisão, embora o Tottenham tenha sido rebaixado em 1914 e o Arsenal em 1913. Não vão voltar até o pré-Primeira Guerra. Não vão voltar para a história do Fluminense. O Fluminense está na primeira divisão desde 2000, sem ser rebaixado. Em 2013, houve o caso Everton com H, que até hoje se procura uma culpa no Flamengo ou no Fluminense. E até hoje só se encontrou culpa na atrapalhada que a Portuguesa fez. Então, as viradas, as mudanças de regulamento não são culpa do Fluminense. Clica aqui, se inscreve no canal. O canal da história e das histórias. O canal do PVC é o canal da história para você conhecer o que de fato aconteceu no futebol brasileiro, que faz você discutir na mesa de bar até hoje.